Deus permitiu que o inimigo, Satanás, o diabo, muitas pessoas têm medo de falar, né? Mas diabo, enfim, fale como você quiser, tocar em todas as áreas de Jó, todas elas, na física, na saúde de Jó, nas finanças de Jó, na família de Jó, no emocional de Jó. Jó ali dá traços de ansiedade, depressão, todas as áreas. Mas a pergunta que eu faço é: por que Deus não permitiu Satanás tocar na vida de Jó? Foi a única coisa que faltou para Jó. Por que na vida não? Em tudo menos na vida. Deus diz para Satanás: só não toca na vida dele. A resposta: enquanto há vida, há esperança. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós não somos imunes aos mesmos sofrimentos que Jó passou. Nós podemos passar as mesmas coisas. Mas se Deus está te mantendo vivo, está me mantendo vivo, é porque Ele ainda há de restaurar aquilo que o inimigo tocou, ou aquilo que nós mesmos, por nossas falhas, por nossos erros, por nossas decisões, viemos a errar. Talvez diga assim: eu perdi tanta coisa, dei tanta mancada nessa vida que para mim não tem mais jeito. Jó pensava assim também. Chegou um momento que ele disse: tira a minha vida. Maldito é o dia do meu nascimento. Por que eu fui nascer? Ou seja, ele não queria, ele tinha desistido de tudo. Já não tinha mais esperança. Estava como Abraão, né? Abraão creu contra a esperança. Às vezes a esperança vai nos abandonar. Mas a fé ainda vai além da esperança. Então, se tu tá me escutando hoje aqui, é porque tu tá vivo. E se tu tá vivo, ainda há esperança. Se Deus não permitiu o inimigo ceifar tua vida, acontecer algo na tua vida, para refletir agora um pouquinho e pensa numa coisa: quantos livramentos Deus já te deu? E eu tô falando livramento mesmo, de morte, de acidente, de tragédia. Dá uma refletida aí. Pelo menos um Deus já te deu, pelo menos um. Na minha vida, hoje eu ainda refleti isso, eu pensei e eu falei com Deus: por que o Senhor me livrou desse, daquilo? E a palavra de Deus foi essa: é porque há um propósito. Se Deus está te mantendo vivo, há um propósito. Se não houvesse um propósito, Deus já teria te ceifado. Por que eu digo isso? Lembra da parábola da figueira sem frutos? O que Jesus fez com a figueira? Jesus pegou aquela figueira e disse: nunca mais nasça fruto de ti. Por quê? Porque ela não tinha frutos, ou seja, ela não tinha propósito nenhum, não servia para nada. Se Deus está te mantendo vivo, é porque tua vida ainda tem serventia, ainda tem propósito. Deus ainda quer fazer algo em ti ou através de ti, por menor que seja. Porque muitas vezes nós vemos um grande pregador, talvez nós não seremos aquele grande pregador, aquele grande operador de milagres, mas quem sabe nós ganharemos uma pessoa que será aquela pessoa que estará lá fazendo grandes coisas. Muitas vezes é isso. Às vezes algo simples. Deus disse para Abraão: Abraão, tu serás pai de multidão. Porém, Abraão só gerou Isaac. Ele não gerou uma multidão, mas através da descendência foi multiplicando, até ser uma multidão. E Abraão é o pai, ele é o nosso pai da fé. Então, se Deus está te mantendo vivo, talvez tu diga assim: eu estou no fundo do poço, não tem mais, eu só estou esperando assim que, olha, Jesus me leve, que eu não tenho mais nada. Mas tu tem a vida, que é o principal. Jó ficou só com a vida. Os amigos se tornaram inimigos. Quem era para ajudar Jó começou a acusar, a apontar o dedo para ele. Porém, a única coisa que ele não perdeu foi o principal: a vida. Aguenta um pouco aí, tá? Clama mais uma vez, ora mais uma vez, insiste mais uma vez, acredita. Porque se Deus está te mantendo vivo, tem propósito. E o propósito não é pequeno. Antes de Deus, escuta isso aqui: antes de Deus te abençoar muito, às vezes Ele te leva por um caminho de perdas. Às vezes você e não é perda no singular, são perdas no plural. Você perde aqui, perde ali,
perde a esperança, perde a fé, mas é porque Deus ainda vai te honrar se tu permanecer fiel, sem desistir da tua fé, sem desistir da tua comunhão, sem desistir de acreditar no Deus Criador dos céus e da terra. Ah, mas não tem ninguém para pregar, para me dar uma palavra. Então olha para o céu, olha para as árvores, olha para as estrelas, olha para a natureza, porque as obras, o firmamento, a Bíblia diz, anuncia as obras das tuas mãos. Ou seja, tudo que Deus criou, se Ele teve poder para fazer tudo isso, talvez é só um processo que tu tenha que passar. Talvez é a casa do oleiro que tu tenha que descer. Sabe, descer a casa do oleiro é um dos processos mais difíceis e dolorosos que pode acontecer na vida de um cristão. É um dos processos mais difíceis e dolorosos que pode acontecer na vida do cristão. E eu falo isso não por ouvir falar, mas eu digo assim, por experiência própria. Por experiência de alguém que já desceu mais de uma vez e às vezes até me encontro nesse processo. Aí é um processo doloroso, porque o barro está ali. Eu sou filho de artesão, meu pai era artesão, lidava com barro, não era oleiro. Ele lidava com barro, com cerâmica, mas era outro tipo, era com moldes, mas o processo do barro ele é o mesmo. Às vezes quebrava, às vezes, sabe, tinha que restaurar, tinha que refazer. E esse é um processo doloroso, porque ele é feito por etapas. Primeiramente quebra o barro, quebra ele todinho. Quando o vaso ficou com alguma imperfeição, quebra esse vaso e dói. Só que aí depois pensa assim, bom, já tô quebrado, pronto, agora você vai fazer. Não. Aí começa a esmigalhar aquele barro. Aí a gente é esmigalhado mais um pouco. Aí pensa assim, quando é esmigalhado, pensa, bom, agora tô pronto, agora deu, agora é restauração. Não. Aí vem a pior parte. Aqui é esfarelado, o barro é esfarelado, porque ele precisa de novo virar a matéria-prima para ser reconstruída. Então vem a parte ali, a última, que já tá ali, quando tu já pensa que assim, eu já não aguento mais, ainda vem essa parte de esfarelar. Mas aí vem a boa notícia que eu te trago. Depois de esfarelado, volta a ser matéria-prima. Aí Deus vem com a água, se coloca água naquele barro esfarelado para ele voltar a ser um barro moldável. Ali começa o processo de restauração, começa a água. Aí depois de feito a água, começa o oleiro a pegar e trabalhar. Vem a parte do afago, vem a parte do carinho, vem a parte do cuidado. E depois aquele vaso pronto, aí ele serve para ser colocado azeite de novo. Aí ele serve para ser colocado azeite de novo. Ele vai no forno, depois do barro pronto, vai no forno para secar, para curar. Quem sabe tu tá querendo o fogo de Deus, a manifestação de Deus. Mas eu me lembro bem quando eu era criança que eu ajudava meu pai. E se aquele barro ele tinha alguma imperfeição dentro dele, não era fora, era dentro, porque por fora ele parecia bonito. E aí aquele vaso ele ia pro forno. Meu pai colocava ele no forno. E naquele forno ali ele ia a 900 graus lá. E às vezes o que acontecia? Se tinha alguma imperfeição dentro daquele barro, nós escutávamos um estouro assim, pum! Aquele vaso simplesmente explodia dentro do forno, estourava, quebrava todinho. Ou seja, Deus não vai trazer a glória dele, o fogo dele, o poder dele enquanto tem imperfeição, porque não vai aguentar. Nós temos que estar bem para receber a glória. Nós temos que estar bem para receber o fogo de Deus, a glória de Deus. E assim é a nossa vida, irmãos. Mas são os processos, é doloroso, mas no final vai valer a pena. Vai valer a pena. Deus te abençoe. Eu tenho certeza que essa palavra Deus colocou no meu coração através do Espírito Santo. Tenho certeza disso. Para abençoar teu coração, para te fazer receber um novo fôlego, para te fazer acreditar. Eu não sei qual é a etapa do processo tu estás. Não sei se está na primeira onde Deus quebrou, na segunda onde Deus esfarelou.
Não sei se está na fase onde Deus está começando a te restaurar, colocar água ali, começando a trabalhar em ti, ou na fase que Ele está te moldando, ou na melhor fase, que é onde o vaso ali está prontinho e está recebendo, indo para o forno, recebendo a glória, para depois Deus derramar um azeite precioso ali dentro, colocar bênçãos, colocar coisas preciosas, promessas ali dentro. Mas independente da fase que tu estiver, permaneça firme com Deus. Tá tudo bem? Fica firme com Deus. Não é para ti essa palavra, glória a Deus. Guarda ela, porque talvez lá na frente seja. Mas se é para ti que tá na casa do oleiro, tá? Que nem Jó, perdeu tudo. Mas se Deus permitiu tu tá vivo, ouvir essa palavra, é porque Ele ainda tem algo contigo e vai ser grandioso. Antes de Deus te abençoar, Ele te leva pelo caminho de perdas. Muitas vezes. Mas a gente só perde coisas para receber outras maiores. Foi na vida de Jó. Tudo que ele perdeu, ele recebeu em dobro. Coisas maiores e melhores. Assim vai ser na tua, assim vai ser na minha vida. Esse aqui é o Pedro. Pedro tem autismo. Ó, dá oi ali, Pedro. Dá oi. Dá oi pra câmera. Diz oi. Oi pro pessoal ali, dá. Ó, tem o Luiz Davi aqui também. Dá oi. Bênçãos de Deus. Que Deus me deu para cuidar, para ser um pai. E que eu pude aprender muito mais de Deus depois de ter sido pai. A gente começa a entender muitas coisas além. Deus te abençoe, fica na paz com esse vídeo, compartilha para quem precisa e até para quem não precisa também, porque daqui a pouco essa pessoa vai precisar dessa palavra. Isso não é mais uma falácia aí da internet, porque muitas vezes a gente vê pessoas querendo ensinar, mas elas não passaram por aquilo ali, elas não viveram aquilo ali, elas querem ensinar o que receberam de outras pessoas ou tal. E o que eu falo para vocês é coisa que eu passei e passo. Descer a casa do oleiro não é fácil. Ser tocado, que nem Jó, permitir ter a tua fé testada, não é fácil. Dói, machuca. Mas a importância de tudo isso é que no final de tudo vale muito a pena, irmãos. Vale muito a pena, vale muito a pena. Por isso diz a palavra, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Seja fiel, irmãos. Se está vivo aí, Deus tem um grande propósito. E ainda tem muita coisa para colocar. Deus vai te fazer um vaso de honra. E vai, depois desse vaso pronto, passou pelo fogo para ser curado, para ter estrutura. Ela vai derramar muito azeite aí, muitas promessas aí. E vai ser testemunho para contar. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.